derrames o teu amor em nós, Senhor. Que o poder do teu amor nos guie a cada dia mais junto a ti. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve,
pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Sinta o cheiro das águas que invade este lugar. Pode te restaurar, nova vida. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Tantas lutas, tantas dores num deserto, mereço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer
posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá Eu me chamo Ednara, sou aqui de Bom Jesus da Lapa. Na minha adolescência, eu fui abusada sexualmente. Então, desse abuso, eu me tornei mãe muito cedo, aos 15 anos. Nesse abuso que aconteceu, eu tive de trabalhar mais cedo e estudar também e cuidar, sim, do meu filho. Então, eu trabalhava, estudava e também, aos fins de semana, eu ainda ia para a festa. Então, o dinheiro meu era para quê? Para gastar em festa, para ajudar em casa e ajudar o meu filho.
veio uma amiga da família na nossa casa fazer uma visita. E aí dessa visita, eles nos falaram dessa esperança. Nós foi à casa dela, falar do amor de Jesus Cristo no momento mais difícil que ela estava, né? Mas a gente falou com ela que nós levamos uma solução para ela, que era Jesus Cristo, que ajudava ela a resolver todos os problemas e toda a dificuldade da vida dela. Foi quando eu aceitei o Senhor como suficiente salvador da minha vida, e aí eu acabei falando, não fiquei só com essa esperança para mim, mas sim eu fui compartilhando dessa esperança. Ela me convidou aí à Igreja Batista do Sertão e eu fui com ela nessa igreja, e ali o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que eu precisava viver para Cristo, eu precisava me entregar para Cristo. Foi ali que eu tomei a decisão de servi-lo a Cristo. Casamos em 2017 e surgiu a oportunidade da gente ir para o Radical Sertanejo. Mas então a minha esposa estava já grávida, esperando o Isaac. A gente achou que não seria viável, não seria o momento aquele, né? Em 2017 a gente não foi por causa dessa gravidez do Isaac. E agora em 2020 estava grávida do pequeno Caleb. Mas a gente orou e o Senhor confirmou isso em nossos corações, nós decidimos ir. Mas o Senhor, Ele cuidou desses detalhes em nossas vidas. E assumimos um campo no Quilombo, Lagoa das Piranhas, aqui em Bom Jesus da Lapa. Estamos lá com um trabalho de evangelização, de plantação de igreja naquela comunidade. Tem sido bênção, as pessoas lá têm sido muito amorosas conosco, bem recepcionistas mesmo. Tem sido gratificante servir aquele povo. E os cultos semanais de oração, PGM, encontro de homens, trabalho da EBD, escolinha de futebol, tem sido maravilhoso, tem sido bênção mesmo. Mesmo a pandemia aí, tantas dificuldades, nós não achamos isso um problema de nós avançar, de nós continuar indo adiante, né? E nós estamos aí com a esperança, né, dessa carreta aí prometida aí, que essa carreta venha aqui para o sertão, venha aqui para a Lagoa das Piranhas para atender essas pessoas tão necessitadas, tão carentes. E através da carreta do sertão, nós poderemos alcançar muito mais pessoas. É uma ferramenta para a evangelização, uma ferramenta para abençoar, dar uma qualidade de vida a essas pessoas, cuidar da saúde bucal, cuidar da sua saúde clínica. E nós louvamos a Deus porque você faz parte desse desafio. A minha expectativa é enorme, né? Não só minha, mas de todos aqui da comunidade com a chegada dessa carreta aí, porque nem todos aqui têm uma boa renda para estar indo para o consultório dentista, ou então qualquer médico. E também agradecer à igreja, né? Que a Igreja Batista, os missionários aí que estão dando esse apoio para a gente aí. Para a gente é uma benção, né? Que Deus, essa carreta vem aqui para a comunidade, né? Eu fico muito agradecido dela vir, né? E dá muito apoio a vocês também, que é um dos que veio aqui para ajudar a comunidade. Então, para nós é uma beleza. Então, é o que eu posso falar para as outras pessoas, que dependente do que aconteceu na vida de vocês, Jesus, ele é aquela pessoa que dá esperança, que dá a motivação de você pegar e falar do amor do Senhor. Oramos a Deus para que nós continuamos sendo esse instrumento usado nas mãos do Senhor naquela comunidade, e que o plano do Senhor seja esse, que nós sejamos esse instrumento na mão do nosso Deus. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus, queridos amigos, que alegria estarmos juntos nesta manhã, nesta celebração, ou quem sabe até em outro dia, outro horário, você participando conosco desta transmissão. Olha aí, cenário diferente hoje, né? Para você não esquecer, Jesus Cristo é a única esperança. Você viu no início da nossa transmissão a necessidade que nós temos de alcançar os povos menos evangelizados em nosso país. Que você possa estar em oração pelos ciganos, pelos quilombolas, pelos ribeirinhos, pelos surdos, pelos que habitam no sertão, enfim, sertanejos, que você possa estar em oração por estes grupos aqui no nosso país, para que nós, como Igreja do Senhor, possamos alcançá-los. Esta é a nossa mobilização missionária, Missões Nacionais 2021. Vem conosco, vem fazer parte com a gente daquilo que Deus quer realizar
através das nossas vidas. Por falar em fazer parte, não se esqueça que aqui na nossa página no YouTube, no nosso canal, você pode acompanhar, conferir as nossas aulas da Escola Bíblica. Temos tido um semestre muito abençoador, estudando o Sermão do Monte. Com certeza, um ensino desafiador. Se você está aqui na TV IBCT, é só procurar o vídeo de hoje e participar conosco. Se não, depois corre no YouTube, confere a aula desse domingo, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Quero falar também que toda quarta-feira, nós temos a nossa celebração, culto de oração. Queremos ver você conosco. Acesse, se puder, esteja conosco dentro da sala do Zoom, para que você possa orar pelos pedidos e pelas pessoas que estarão conosco durante a celebração. Tenho certeza que será uma experiência que trará edificação à sua vida. Muito bem, queridos, vamos orar nesse instante, agradecendo pelo dia, agradecendo pela semana, agradecendo pelas bênçãos, pelos livramentos e pelos cuidados do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar também agradecendo pelos aniversariantes dessa semana. E eu começo dando parabéns a você. Isso mesmo, a todos os batistas brasileiros. Você sabia que na última sexta-feira, nós batistas brasileiros celebramos 150 anos do início do trabalho batista aqui no Brasil? No século XIX, grupos de imigrantes americanos chegam ao nosso país. Eles deixam para trás sua terra e uma situação bastante triste, mas traziam sonhos ao Brasil. Os sonhos deles próprios e principalmente os de Deus. Nos desígnios divinos estavam o desejo de semear a palavra e de alcançar o povo brasileiro para Cristo. Eles trouxeram junto também os valores e os princípios do legado batista. Eu estou aqui em Santa Bárbara do Oeste, a 500 metros de onde nasceu o trabalho batista no Brasil. Os colonos americanos que aqui chegaram trouxeram a semente do Evangelho no coração. E a semente do Evangelho, onde chega, ela germina. De lá para cá já são 150 anos de história. Uma história muito bonita, uma história de sacrifício, mas uma história de avanço. O Evangelho germinou por todo o Brasil, a denominação batista cresceu a partir de um nascedouro pequeno e nós vamos celebrar e vamos agradecer a Deus pelos 150 anos dos batistas no Brasil. É isso mesmo, houve uma linda celebração lá em Santa Bárbara do Oeste, cidade onde a primeira igreja batista no Brasil foi organizada. Foi uma celebração muito linda e nós podemos então celebrar os 150 anos do trabalho batista aqui no nosso país. Aceita, Senhor, a nossa gratidão pela visão missionária dos batistas do Brasil. Salve Deus, minha pátria, salve Deus, minha terra, salve a terra do Brasil. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A partir da nossa história como batistas neste país, mas toda a glória, todo o louvor e toda a honra se dirigem ao Senhor Deus. E a pergunta nessa celebração é, depois de 150 anos, os batistas brasileiros vão recuar ou avançar? A nossa história começa há milhares de anos. Eu volto meu pensamento para 3.800, talvez 4.000 anos. Eu estou aqui também representando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Temos hoje 14.052 pastores em todo o território nacional, liderando as nossas igrejas e trabalhando pela excelência
do ministério. Meus amados irmãos, recebi como um grande privilégio o convite para proferir a mensagem dos 150 anos do Sesquicentenário dos Batistas no Brasil. Somos hoje 33 convenções estaduais, perto de 15 mil igrejas e congregações, e quase 3,5 milhões de crentes batistas. Essa é a nossa trajetória. Você é parte deste legado. E é com você que Deus fará vir novas colheitas, para que outros participem dessa nossa história. Você é o povo batista. Nós somos os batistas. Bendito Deus, nosso Pai, graças nós te damos por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor tem feito, mas te agradecemos também pelo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos, ó Deus, pela vida daqueles teus servos do passado, os pioneiros. Abençoando a nossa denominação e que nós, como batistas brasileiros, continuemos crescendo e proclamando o Evangelho através das nossas vidas. Vamos orar também agradecendo pelos aniversariantes dessa semana. Olha que lista bonita que nós temos. Começando hoje, querido pastor Vitor Seraini, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, ele que é missionário adotado da nossa igreja, juntamente com a sua família, estão se preparando inclusive para uma viagem neste mês, viagem de visita ao campo missionário. Quero pedir que você esteja em oração por esta família, pelo projeto missionário que Deus tem trazido, colocado em seus corações, para que esta viagem possa confirmar aquilo que Deus tem falado a eles a esse respeito. Amanhã, meus queridos irmãos, temos mais aniversariantes. Amanhã é aniversário da Maria Clara Belchior, filha dos nossos irmãos Levi e Rosália. Clarinha, Deus te abençoe, um beijo, que você possa continuar crescendo e se desenvolvendo na presença do Senhor. Temos também, no dia 14, o Gustavo Coelho, que é filho dos nossos irmãos Daniel e Kenny, pertencente ao Ministério Cross. Temos também, no mesmo dia, aniversário da Kelita Arlita Rodrigues, filha da nossa irmã Daniela Carvalho, conselheira de embaixador do rei, e também do Alexandro. Querido Alexandro, Deus abençoe a sua vida, e a você também, Kelita, feliz aniversário, viu? Muitas e muitas alegrias. Você é linda. Um beijo do seu pastor, para você, Kelita, e para você, Gustavo. No dia 16, mais uma criança. Dia 16 é a vez da Marina Santana, filha dos nossos irmãos Rafael e Lígia, uma criança linda também. Um beijo do seu pastor, muitas e muitas felicidades para você, em nome de Jesus. Dia 16 ainda também, aniversário da Débora Moura, essa já é adolescente, viu? A Débora está fazendo agora 15 anos, olha só, minha querida, filha aí do Sinésio e da Beline. Deus te abençoe, você é bênção na nossa igreja, uma jovem linda, e continue dedicando a sua vida ao Senhor. Mensageiro do Rei, Deus continue abençoando e usando a sua vida. Ainda dia 16, é a vez do nosso querido irmão Mário Souza. Ei, Mário, meu querido, Deus te abençoe, esposo da irmã Arlete, que tem uma família linda.
Querido irmão, Deus te abençoe, feliz aniversário. E fechando a conta, o genro do irmão Mário, o Michel, faz aniversário no dia 18. Michel, que é líder de PGM na nossa igreja, atua também na equipe de louvor. Querido, Deus te abençoe, um novo ano repleto de bênçãos na presença do Senhor. E temos um casal fazendo aniversário de casamento nessa semana, confere aí. Nossos irmãos que nessa semana completam mais um ano de vida conjugal, o irmão Edmar e a nossa irmã Paula Kellita, que Deus possa abençoá-los. Feliz aniversário, que vocês, na próxima terça-feira, tenham um dia também de muita gratidão ao Senhor pelo casamento e pela vida familiar na presença do nosso Deus. Vamos orar também, queridos, pelos enfermos, por aqueles que se recuperam de intervenções ou cirurgias e sempre, continuar orando também pelos nossos enlutados. Quero pedir também que você esteja orando pela nossa igreja, pelos desafios que nós temos, pelos projetos. Estamos chegando perto do nosso aniversário, 59 anos a nossa igreja vai completar no próximo mês. Ore, sobretudo, pelo processo de regularização do nosso espaço, do nosso templo. Vamos levantar uma corrente de oração por isso? Clamar ao Senhor para que nós possamos ver este espaço, esse terreno regularizado para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, nós queremos engrandecer o Teu nome nesta hora. Seja nesta manhã de domingo, para aqueles que acompanham a estreia deste vídeo, como em outros dias e horários, aqueles que conferem essa transmissão, buscando ouvir a Tua voz, buscando ouvir a Tua palavra. Visita cada um em suas necessidades. Deus, que o Senhor possa continuar suprindo também aquilo que nós precisamos, materialmente, emocionalmente falando, espiritualmente. Nós humildemente suplicamos, ó Deus, o Teu favor, porque sabemos que és um Deus poderoso, gracioso e bondoso, e nós Te louvamos por isso. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que nesta semana fazem aniversário. Visita a cada um, ó Deus, com o Teu favor, com a Tua graça, derrama das Tuas bênçãos sobre eles e que eles, ó Deus, continuem cultivando suas vidas e contando os seus dias na Tua presença. Abençoe os nossos irmãos que completam mais um ano de vida conjugal, derramando também bênçãos sem medida sobre eles, sobre a sua casa e sobre a sua família. Pai querido, Pai bendito, nós nos unimos em oração mais uma vez pelos enfermos, enlutados, por aqueles que se recuperam de cirurgias ou de enfermidades que venceram. Obrigado, ó Deus, obrigado pela manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor possa derramar consolo aos enlutados, trazer restauração aos enfermos e cuidar de todos nós. Pai, nós colocamos a nossa igreja diante do Senhor. Oramos por esse tempo de mobilização missionária, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos use para a glória do Teu nome e para que mais vidas sejam alcançadas em Cristo. Pai, nós pedimos também pelo processo de regularização do nosso terreno, do nosso espaço. Pai, nos dê esta graça para que o Teu nome seja adorado e exaltado por esta vitória. Sim, nós suplicamos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos conferir o clipe da campanha de missões nacionais? Jesus é a nossa esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrará.
Nesta manhã, meus queridos, eu gostaria de pensar com vocês acerca da nossa atuação enquanto seguidores de Jesus e a importância que nós temos em poder assumir a nossa posição. Falei um pouquinho sobre isso semana passada, né? De nós assumirmos a nossa posição frente às situações que nós experimentamos, que nós vivenciamos e que nós vemos. Graças a Deus tivemos manifestações pacíficas nesta última semana por conta do Dia da Independência, e eu repito o que disse semana passada. Independente dos nossos posicionamentos políticos partidários, nós precisamos nos apresentar como agentes de transformação, como agentes de esperança. Sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Sim, nós cremos que a esperança está em Jesus. E nós, seus seguidores, seus embaixadores, nós devemos ser agentes da esperança aqui, nesse tempo, aqui nesse momento histórico que nós atravessamos. Que você, que serve a Deus, você que tem uma experiência com Cristo, você possa se colocar nas mãos dele, para que ele possa usar a sua vida. Eu quero iniciar lendo o trecho de uma revista, de um artigo presente numa revista, que foi escrito pelo Dom Robson Cavalcante. Ele foi, durante muito tempo, bispo da Igreja Anglicana no Recife. Esse artigo foi publicado na revista Ultimato, de setembro de 2006, alguns anos atrás. E o título desse artigo era muito interessante. Crescem os crentes, crescem os problemas. Olha a análise que ele faz. Eu quero ler um trecho do seu artigo que diz assim: algo vem me intrigando sobre a realidade brasileira. O rápido crescimento do protestantismo não tem sido acompanhado de redução dos problemas sociais, políticos, econômicos, morais. Algo deve estar errado. Ainda no mesmo artigo, Dom Robson Cavalcante continua e diz: um cristianismo genuíno conduz a uma equação direta. Qual deve ser o resultado do cristianismo genuíno? Diz Robson Cavalcante. Quanto maior for o crescimento do número de cristãos em um país, menores serão seus índices de problemas. Coisa interessante, né? Caso contrário, há algo errado, parcial ou distorcido no conhecimento bíblico, no discernimento pelo Espírito Santo, no aprendizado histórico, no sentido de vida, nos desdobramentos éticos, que inclui, inclusive, o exercício responsável da cidadania. Como eu disse semana passada, nós precisamos agir como bons cidadãos neste mundo, mas, sobretudo, como bons cidadãos dos céus. O nosso compromisso com o Evangelho deve, de tal modo, gerar transformação em nós, que nós devemos ser agentes de transformação onde nós estamos. Sobretudo, agentes que compartilham a verdadeira esperança que há em Cristo Jesus. Nós não tivemos censo no ano passado por conta da pandemia e, ao que tudo indica, também não este ano, mas o último censo realizado no Brasil entre os anos 2000 e 2010 apontou nesse período, nessa década de 2000 a 2010, um aumento de 61,45% de evangélicos no nosso país. Em 2000, nós tínhamos cerca de 26,2 milhões que se declaravam evangélicos, ou seja, naquela época, 15,4% da população. Em 2010, esse número passou para 42,3 milhões, ou seja, 22,2% dos brasileiros. Interessante notar esse movimento, sabe por quê? Em 91, o percentual de evangélicos era 9%. Em 1980, era apenas de 6%. Aliás, meus queridos, o Brasil está na lista dos maiores países cristãos do planeta. Nós temos, seguramente hoje, mais de 200 milhões de seguidores de Jesus, que se declaram seguidores de Jesus, pensando no cristianismo entre denominações evangélicas e também católicas. Nós vemos um alto índice ou altos índices de pessoas que se declaram cristãs aqui em nosso país.
A pergunta é, de que maneira esse impacto no crescimento de cristãos e notadamente evangélicos nas últimas décadas impacta positivamente a nossa nação? É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Como você e eu temos, de fato, sido agentes de esperança, que através da proclamação do Evangelho vem pessoas sendo transformadas para a glória de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Uma história bastante conhecida, mas eu gostaria de me ater a alguns pontos dessa narrativa para que nós possamos entender a importância do nosso papel, para que aquilo que numericamente tem avançado possa de fato corresponder no que tange à transformação da sociedade onde nós estamos. A partir de nós mesmos, não de outras pessoas, a partir de você, a partir de mim, a partir de nós. Lucas capítulo 24, vamos ler entre os versos 25 e 27. Acompanhe comigo a leitura do texto, vai aparecer também na sua tela, você pode deixar a sua Bíblia aberta e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém. Santo e bendito Deus, que a tua santa palavra possa mais uma vez ser acolhida em nosso coração e provocar edificação, transformação, crescimento, atitude da nossa parte, para que nós vivamos em profundo alinhamento com o teu querer, com a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos essa história, a história de quando Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, acompanha, sem ser reconhecido por eles, 2 discípulos que saem de Jerusalém em direção a uma pequena vila, um pequeno vilarejo, cerca de 11 quilômetros mais ou menos distante de Jerusalém, chamado Emaús. E é uma das melhores histórias que eu acho, que eu vejo no registro da vida e do Evangelho de Cristo. Eu considero essa narrativa extraordinária. Aquilo que Jesus Cristo conversa com estes homens, o que acontece durante a conversa, o que acontece depois da conversa, é algo fantástico. Sabe, tem um ditado popular que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Já ouviu esse ditado, não viu? Diversas vezes, diversos contextos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a verdadeira esperança não morre, porque a verdadeira esperança é Jesus. Jesus, ele não está morto, ele está vivo. E esta é a maior razão pela qual nós podemos ter esperança de viver. A verdadeira esperança não está morta, ela está viva, ela é Jesus. E é sobre isso que Jesus Cristo fala com aqueles 2 discípulos. Um deles se chama Cleopas, o outro não sabemos o nome, mas eles estão voltando para a sua região, para o seu vilarejo, para a sua cidade, cabisbaixos, tristes, porque havia 3 dias que o seu mestre havia morrido. E eles chegam a dizer para Jesus, quando Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando enquanto caminham? Ele diz: olha, nós achávamos que ele iria trazer a restauração sobre Israel, mas faz 3 dias que ele morreu e nós estamos aqui desolados. Quando Jesus pergunta isso para eles, inclusive, eles chegam a dizer assim: será que você é o único em Israel que não sabe o que está acontecendo nos últimos dias? E adiante desta fala entristecida, melancólica de Cleopas e seu companheiro, que Jesus Cristo responde aquilo que nós lemos nesse texto. Diante de todo o desânimo que é exposto nas palavras daqueles 2, é que Jesus Cristo passa a falar a respeito da sua própria vida, da sua mensagem e do sentido pelo qual ele havia morrido, para que pudesse também, pela sua vitória sobre a morte e o pecado, conceder a salvação a todos que nele creem.
E nós aprendemos algumas lições muito importantes quando nós pensamos nessa dinâmica de olhar para Jesus enquanto a verdadeira esperança. De fato, Jesus é a única esperança. Mas de pensar também como nós devemos agir no mundo, pensando nessa posição que devemos ocupar. Agentes de esperança. Você e eu. Você que segue a Cristo, eu que sigo a Cristo. Sim, nós devemos ser, para todas as pessoas que nos cercam, agentes de esperança. Nós temos vivido tempo, não vou dizer difícil, mas com certeza diferente, do ano passado para cá. A gente já falou várias e reiteradas vezes sobre isso. Nossas ansiedades, nossos temores, nossas angústias, elas foram potencializadas por tudo que nós vivemos do ano passado para cá. E ainda temos vivido com as novas cepas, com as pessoas que ainda se contaminam, com as pessoas que estão internadas, com as pessoas que estão ainda em situação grave. As pessoas, de um modo geral, quando conversamos, percebemos, não se tem tanta esperança em dias melhores, para esse tempo, para tempos vindouros. Isso em diversas matizes da vida, da existência. Mas nós podemos falar daquilo que de fato pode transformar o desânimo em esperança, transformar um quadro de melancolia em um estado de renovação, de renovo, de transformação, de restauração. Foi isso que Jesus Cristo fez com aqueles 2 homens. E ele começa dizendo assim: puxa, vocês não conseguem entender, vocês não conseguem perceber que tudo que aconteceu fez parte do propósito, do plano de Deus para a salvação da humanidade? Nós precisamos entender e crer, meus queridos, que o plano de Deus para a salvação é Jesus. Agente de transformação, você e eu, nós precisamos entender isso. Precisamos crer. Olha o questionamento que Jesus Cristo faz para esses 2 discípulos no versículo 25. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Meus queridos, a Bíblia é clara. Os problemas, os obstáculos, o sofrimento fazem parte da nossa existência, da nossa experiência humana. O próprio Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições neste mundo. Vejam, eu não me posiciono de forma radical em dizer que a pandemia se tratou de um juízo direto de Deus sobre a humanidade. Eu não me posiciono dessa forma. Mas eu não tenho dúvida alguma de que a pandemia não fugiu, o acontecimento da pandemia não fugiu ao controle de Deus. Talvez nós não entendamos todas as questões relacionadas ao porquê da pandemia ter acontecido e ter ceifado tantas vidas, inclusive vidas preciosas para nós, amigos, familiares nossos. Aqui na nossa igreja nós temos pessoas que perderam pessoas muito próximas por conta desta pandemia. Mas uma coisa é certa, nada jamais fugiu ao controle de Deus. Como não fugiu naquele momento em que Jesus Cristo morreu naquela sexta-feira e depois foi ressuscitado no domingo. E o que Jesus, ainda sem ser reconhecido, estava dizendo àqueles 2 homens era isto: olha, não custa entender aquilo que está claro na palavra de Deus. Nenhum sofrimento, nenhuma dor pode se comparar à manifestação da glória, da graça de Deus sobre a nossa vida. Talvez nós não tenhamos todas as respostas, aliás, não temos todas as respostas. Mas o que nós temos na palavra de Deus é suficiente para que nós possamos crer. Crer no Evangelho, que Cristo é a esperança, que Ele transforma vidas, que Ele dá sentido à existência. E crer nas promessas que estão aqui para nosso viver. E se nós cremos nisso, é exatamente isso que nós devemos anunciar, compartilhar, verbalizar, sinalizar para as pessoas que nos cercam.
que a vida delas pode encontrar sentido se encontrarem a esperança na pessoa de Jesus. Nós, agentes de esperança, precisamos entender e crer nisso. Nós não conseguiremos compartilhar a esperança se nós não cremos, se nós não compreendemos, se nós não cremos. E Jesus estava dizendo àqueles dois homens, se lembrem das palavras, das profecias, do conteúdo da palavra. Nós precisamos nos lembrar disso, nos lembrar da mensagem da salvação. Esta é a mensagem que pode gerar segurança, que pode gerar plenitude, que pode gerar significado na vida das pessoas. Em segundo lugar, meus queridos, agentes de esperança precisam também passar por essa experiência. Precisam ter as suas vidas transformadas. Isso que eu estou falando é absolutamente óbvio. Ninguém poderá compartilhar o Evangelho se não viver o Evangelho. Por isso, no versículo 26, Jesus Cristo diz, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? O que é que Jesus Cristo está dizendo com estas palavras? Não foi este o plano de Deus? Não é exatamente, não é precisamente este o conteúdo do Evangelho? Meus queridos, o Evangelho é isto. O Evangelho é a boa nova de que Deus, em sua infinita soberania, sabedoria e graça, traçou um plano para que a sua criação, a coroa da sua criação, você e eu, ser humano, pudessem, mesmo em condição de pecado, mesmo tendo escolhido o pecado desde Adão, pudessem ser resgatados, não por si mesmos, mas pelo amor do próprio Deus. Jesus é o plano maravilhoso de Deus para isto. Jesus é a resposta. Por isso que Paulo diz a Timóteo, não há outro mediador. Por isso Pedro e João dizem em Atos capítulo 4, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. E o que Jesus Cristo está dizendo àqueles dois homens é, nada do que aconteceu até aqui está fora do plano, do projeto, do propósito de Deus. Ora, ele não deveria sofrer estas coisas? Não é esta boa notícia? Não é esta a mensagem? Você crê nisso. Mas além de crer, você experimenta isso na sua vida. Você experimenta da transformação que o Evangelho pode provocar na vida de alguém. Talvez você, como eu, tenha sido criado numa igreja evangélica, desde criança. E é comum nós ouvirmos pessoas que foram criadas na igreja dizerem assim, eu não passei por uma grande transformação. Sabe esses grandes testemunhos, grandes entre aspas, né? Que nós ouvimos por aí. Antes eu era assim, eu fazia isso, fazia aquilo, e Jesus me transformou. São testemunhos belíssimos e muito válidos. Mas você que nasceu numa igreja, cresceu numa igreja, também pode ter um testemunho igualmente válido, igualmente importante, desde que você tenha a experiência tal. Porque o que faz do testemunho ser de fato um testemunho, e como nós classificamos, um grande testemunho, não é a condição que se estava e a condição para a qual se passou, mas é a experiência que se viveu para se chegar ali. Porque quem promove essa experiência é Jesus. E a ênfase do testemunho nosso não é a condição que nós estávamos e a condição para a qual nós estamos. A ênfase deve ser na pessoa daquele que te fez passar de uma situação para outra. Jesus. O seu testemunho não é para exaltar o que você viveu ou como você viveu. O seu testemunho é para exaltar a pessoa que fez com que a sua vida mudasse ou ganhasse um sentido diferenciado, um sentido novo. Você pode ter vivido a sua vida inteira na igreja, mas você só pode, de fato, ser transformado, ou só pôde ser transformado pelo Evangelho, se você passou pela experiência única, pessoal, individual, intransferível com a pessoa de Jesus. Quando Jesus Cristo diz àqueles dois homens, não era necessário que o Cristo passasse por isso? Sabe o que querendo dizer? Era o seguinte, o plano de Deus é este. E para que vocês possam tomar parte desse plano, vocês precisam de fato acreditar, crer de todo o coração e experimentar o Evangelho
na vida de vocês. Agentes de transformação, agentes de esperança, precisam crer, entender, crer e passar por essa experiência. Finalmente, agentes de esperança precisam compartilhar a sua fé. Sabe quem nos deu o maior exemplo disso? O próprio Cristo. O que ele fez caminhando com aqueles dois homens foi exatamente isso. Ele é o nosso modelo. O texto do versículo 27 vai dizer, começando por Moisés, todos os profetas, falando de todo o conteúdo da palavra, explicando o que se constava dele a respeito das Escrituras. Ora, se o próprio Jesus Cristo fez isso, e nós dizemos que ele é o nosso modelo, nós dizemos que ele é o nosso mestre, por que nós não fazemos também? O nosso papel como agentes de esperança é explanar o Evangelho para as pessoas. Não é tentar convertê-las para a nossa igreja. O nosso papel não é converter as pessoas para a nossa religião. Não. O nosso papel é explanar o Evangelho, puro e simples. E orar para que o Espírito Santo de Deus opere a obra no coração dessas pessoas. Sim, porque quem convence, quem converte, nós já sabemos, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Mas o nosso papel é compartilhar a nossa fé, é expor as Escrituras, é falar para as pessoas a respeito do seu pecado, do juízo de Deus, mas também da justiça de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Nós somos chamados a compartilhar a nossa fé corajosamente, indubitavelmente. Nós somos chamados a dizer para as pessoas, se elas tiverem Jesus, se elas tiverem Jesus, elas podem viver uma vida com esperança. Sim, não tenho nenhuma dúvida, Jesus é a única esperança. Você lê o restante da narrativa? Quando Jesus Cristo parte o pão junto com eles e depois desaparece da sua vista, eles então se entreolham e dizem assim, era Jesus que estava aqui. Eles ainda não tinham reconhecido, só quando Jesus partiu o pão. E a pergunta que eles fazem um ao outro é algo extraordinário. O nosso coração não estava queimando enquanto ele falava conosco? Para que nós possamos ter a nossa vida transformada, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus atue em nosso coração, queime o nosso coração. Aí sim, nós iremos viver essa esperança, iremos ser agentes desta esperança para aqueles que nos cercam. Que assim seja conosco, que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, que Ele nos use para transformar a nossa nação, não por nós mesmos, mas através da nossa instrumentalidade, que Ele possa alcançar os corações das pessoas que nos cercam. Sejamos agentes de esperança, em nome de Jesus. Estrada empoeirada, difícil de trilhar, sofrendo chicotadas, ia Jesus a caminhar, e muitos contemplavam, sem ter o que fazer. A morte o esperava, ele decidiu seguir. E podia desistir e deixar sua luz
fiz, porque Jesus não desistiu. Pois é, meus queridos irmãos, Jesus poderia desistir, mas não fez isso, por conta do seu amor por nós. Nós também podemos desistir, a vida é tão difícil, são tantas coisas, mas nós também não vamos desistir. Cristo é a única esperança e nós somos agentes desta esperança. Vamos compartilhar este amor que pode transformar vidas, que pode resgatar pessoas, que pode, sim, que pode trazer à existência situações que parecem completamente destruídas. Que o Senhor use você e a mim, que o Senhor nos use como agentes de esperança nesse tempo. Jesus não desistiu e nos chama também a continuar. Quero convidar você a nesta noite participar conosco da celebração da ceia do Senhor. Se você vier ao templo, você que é crente em Jesus, batizado, está em comunhão com a sua igreja, com Deus, você vai receber os elementos da ceia para participar conosco. Se você estiver em casa, participando da transmissão de forma online, você prepara os elementos com antecedência, o pão, o cálice. Se você puder, tire uma foto da sua mesa, tire uma foto da tela na hora da transmissão e compartilhe no seu perfil do Instagram. Marque a igreja. Nosso perfil é IBCT Oficial, para que muitas pessoas também possam saber que nós, como igreja, seja presencialmente ou de forma online, estamos conectados a Deus e uns com os outros. Hoje à noite, então, celebração da ceia do Senhor. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco. Se você ainda não curtiu a nossa transmissão, nosso vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Você pode interagir conosco também, ainda que no final desse culto, dando aqui o seu bom dia, dando aqui a sua mensagem para as pessoas que estão conosco. E a nossa oração, você tem um restante de domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje à noite, eu não estarei na igreja, no templo com os irmãos, estarei pregando no aniversário da primeira igreja batista em Valparaíso, mas estaremos conectados em pensamento e com certeza o Senhor mais uma vez falará ao coração de cada um de nós. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, muito obrigado por tudo que nós vivemos nesta manhã. Usa-nos, ó Deus, como agentes de esperança. Usa as nossas vidas para o Teu louvor e para a Tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco e conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Não saia do vídeo ainda. Confira agora as nossas comunicações. Atentamente, tem muita coisa boa vinda por aí. Quer ver? Confere só. Até o nosso próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau!